Oi, gente. Hoje eu tô aqui para abrir meu coração e pedir a sua ajuda para manter viva uma missão que é feita com muito amor, o cuidado e a proteção dos animais resgatados das ruas. Cada um deles traz em seus olhos uma história de dor, abandono e superação. E é com a sua ajuda que conseguimos oferecer a eles uma nova chance de viver com um mínimo de dignidade, segurança e carinho. O abrigo se mantém apenas com contribuições e muita dedicação diária. É um trabalho constante que envolve cuidados, limpeza, medicamentos, conforto e tudo que esses animais precisam para se recuperar e sentir que são amados. Cada contribuição, por menor que pareça, faz uma grande diferença. Ela se transforma em abrigo, em alimento, cuidado e esperança para aqueles que não têm voz. Se você sente em seu coração o chamado para ajudar, saiba que você estará se tornando parte de uma grande corrente de amor que transforma vidas. Gratidão a todos que caminham comigo nessa missão. Que a luz e o amor que vocês espalham retornem para vocês multiplicado. Oi, gente. Hoje eu resolvi trazer um resumão do Cobra, dos artigos mais importantes dele, mas também no final eu trago atualizações. Mas esse resumo ficou muito bom, tá? Porque aqui eu trago todos os assuntos mais importantes sobre o despertar, sobre a libertação planetária. Para quem não está muito familiarizado com esses assuntos, e até para quem está familiarizado, é muito bom porque você vai ficar por dentro, vai entender melhor toda a situação que a gente está passando até agora. Então, para começar tudo, eu quero trazer o esclarecimento de quem é Cobra. Cobra é o codinome para Compression Breakthrough, ou seja, rompimento por compressão. A superfície do planeta Terra está sendo compressada, tipo um sanduíche. Os membros da Confederação Galáctica estão vindo do céu, de cima para baixo, em direção à superfície do planeta, e os membros da Resistência estão avançando do subterrâneo em direção à superfície do planeta. E a superfície está subjacente à pressão da luz e às forças da escuridão, da cabala escura. Não tem mais nenhum lugar para se esconder. Eles não podem escapar via buracos de minhoca, portões estelares ou câmaras de teleportação para o espaço. Eles não podem usar veículos espaciais de qualquer oficialidade ou programas espaciais secretos. Eles não podem cavar buracos ou bunkers nas profundezas do subterrâneo para se esconderem. E eles nem mesmo podem se esconder nos planos astrais inferiores. É importante enfatizar que a cabala escura mencionada pelo Cobra não tem nada a ver com a cabala dos anjos. O processo de compressão que está em andamento quer dizer que a luz vai expor tudo que está escondido coletivamente e individualmente.
Assim que a luz de cima se encontrar com a luz de baixo, exatamente na superfície do planeta, esse será o momento da compressão. Esse acontecimento é chamado de o evento. O evento inclui, porém, ele não se restringe apenas à prisão em massa da cabala. É um gatilho evento multidimensional que vai dar início ao processo de entrada da tão aguardada Era de Ouro, com a escuridão sendo removida. A humanidade terá a chance de cocriar o seu próprio futuro. Então, mais uma vez, quem é Cobra? Cobra é o codinome para o escritor do blog Portal 2012. A identidade do Cobra precisa ser mantida em sigilo por várias razões. O Cobra, ele é um contatado pleiadiano. Ele tem estado em contato com a resistência subterrânea há mais de 35 anos. Foi-lhe pedido pela resistência para permanecer anônimo. Ele tem comunicação permanente com os seres da Federação, como um dos representantes terrestres da rede de Agartha e das Forças da Luz. Ele se esforça para preparar a humanidade para o evento que já está se aproximando. A nossa intenção é dissipar o medo, esclarecer quaisquer mal-entendidos e adicionar uma visão sobre o que realmente está acontecendo por trás das manchetes dos órgãos de comunicação social. Para aprofundar esses temas, você pode consultar o blog 2012. Eu vou deixar o link na descrição. Então, aqui tem um trecho de uma entrevista do Cobra, onde ele fala sobre ele mesmo. É só um trechinho. Pergunta. Entrevistador Antônio agradece por participar dessa entrevista e manda um grande abraço de todos os seus ouvintes. A primeira pergunta que o Antônio faz ao entrevistado é: quem é Cobra? Você pode nos contar sobre a sua jornada espiritual e como você se tornou um contato para as forças da luz? Cobra. Cobra é o meu nome de código, Compression Breakthrough, que representa avanço de compressão, e avanço da compressão é o momento em que a luz irrompe na superfície do planeta. Pergunta: me dê um segundo, Cobra. Eu não sou um tradutor profissional. Estou tentando traduzir o melhor que eu posso. Cobra: ok. Pergunta: e sobre a sua jornada espiritual? Como você se tornou um contato? Cobra: na verdade, a minha jornada espiritual nunca começou, porque eu estive sempre ciente de onde eu vim e durante a minha vida eu tive várias experiências interessantes. Uma delas é o meu contato com pleiadianos. O segundo é o meu contato com o movimento da resistência. Pergunta: vamos para as próximas perguntas. Nós estávamos pensando, como você se tornou um porta-voz do movimento da resistência? Como eles em contato com você? Como as forças da luz em contato com você? Foi um médium? Ou quando eles primeiro contataram você? Cobra: eu tive meu primeiro contato físico com o movimento da resistência em Bagdá, em 1977. Entrevistador: um momento, ok, Cobra, vai em frente. Cobra: em seguida, eu estive ligado por algum tempo. E depois, quando as forças das trevas atacaram, em 1996...
O movimento da resistência me contatou novamente de uma certa maneira e me deu instruções sobre como me proteger e me forneceu um monte de informações sobre o que estava realmente acontecendo nesse planeta. Assim, eu fui para certa formação específica na resistência e estou trabalhando com eles desde então. Em seguida, no ano de 2012, eles me instruíram a iniciar um blog, porque o tempo de liberação estava se aproximando e a população da superfície precisava se tornar consciente da situação. Pergunta: como é que as forças da luz entraram em contato com você? Cobra: eu não sou um médium. Eu tenho as minhas próprias formas de comunicação. Alguns deles são físicos e alguns deles não são físicos. Isso é tudo que eu posso dizer. Pergunta: Cobra, temos um monte de ouvintes que sabem sobre as forças das trevas e como elas nos têm influenciado ao longo dos anos. Você poderia nos dar uma breve descrição de como fomos escravizados? Cobra: na verdade, esse planeta foi ocupado 25 mil anos atrás. E nesses últimos 25 mil anos, o planeta esteve sob ocupação direta. Mas agora, com o ciclo cósmico, está terminando. Estamos libertando o planeta. Essa é uma breve descrição da situação do planeta. Pergunta: o que você diria a nossa situação atual, a nível planetário, seja nos planos etéricos e físicos? Cobra: com relação ao plano etérico, há muito progresso todos os dias, cada vez menos desses seres não físicos negativos. Quando esse processo estiver concluído, então ocorrerá o avanço final sobre o plano físico, onde temos obtido um grande progresso, especialmente com a formação da Aliança Oriental, que encurralou a Cabal e vai removê-la com a ajuda de muitas outras forças da luz, muito em breve. Pergunta: pensamos que talvez nem todos os nossos ouvintes saibam o que é a Cabal. Você poderia descrever brevemente quem são eles, como eles estavam nos influenciando no plano etérico? Cobra: a Cabala é apenas um grupo de pessoas que estão controlando o planeta através do sistema financeiro e os meios de comunicação, principalmente. Pergunta: e no plano etérico, do que temos sido libertados, Cobra? Ainda não. No plano etérico, não. Quando o plano etérico estiver limpo do mal, haverá um dramático aumento da qualidade da energia e muita inspiração virá para a população da superfície do planeta. Pergunta: sempre considerando que o nosso público não o conhece e não sabe sobre o evento, podemos falar um pouco sobre o evento e o que significa? Cobra: o evento é realmente o avanço da compressão final e a vitória definitiva da luz sobre o planeta. No plano físico, será a redefinição do sistema financeiro e a prisão dos membros da quadrilha que estão controlando a humanidade. Será a divulgação de informações da energia livre, do programa espacial secreto, entre outras coisas. Pergunta: Cobra, ficamos imaginando que palavras que você poderia dar aos trabalhadores da luz que já ouviram muitas dessas disposições, ouviram muitas dessas previsões que nunca se tornaram realidade e agora estão em dúvida de que alguma coisa vá realmente acontecer. Cobra: o problema é que nesse planeta temos o livre-arbítrio, então fica difícil. Eu diria que é quase impossível fazer previsões de tempo. Quando as coisas irão acontecer? As coisas acontecerão, mas eu acho que ninguém é capaz de dizer exatamente quando. Pergunta: estávamos pensando,
Cobra, como você está recebendo os pedidos que devemos fazer sobre as meditações de massa? E por quê? O que devemos fazer? Cobra, eu recebo instruções das forças da luz sobre as meditações em massa. Eles me pedem para trazer informações à população para que o maior número de pessoas entre nessas meditações para ajudar na limpeza do planeta. Pergunta. Eu queria perguntar. Um monte de trabalhadores da luz estão tendo dificuldades nesse período de tempo. Ficamos imaginando se isso tem a ver com a nossa transição da quarta para a quinta dimensões. Talvez você tenha algum conselho para nos dar sobre como enfrentar esse período. Cobra, na verdade, o que a maioria de nós está experimentando são efeitos colaterais da purificação. A purificação do planetérico ao redor do planeta. Eu sugiro que as pessoas passem mais tempo na natureza. Também podem fazer algumas meditações que ajudam a se conectar com alguns seres positivos. Pessoas positivas. Podem formar grupos e também fazer algo positivo, tanto quanto puderem, para ajudar a libertar o planeta. Pergunta. Outras das nossas questões têm a ver com os perigos da nanotecnologia, que você falou brevemente na sua entrevista anterior. Estávamos querendo saber quais são as tecnologias para tentar ficar longe e, eventualmente, nos proteger. Cobra, eu estava apenas dizendo que esse tipo de tecnologia foi removido e que não há mais perigo nisso. Não tem com que se preocupar com esse tipo de tecnologia. Pergunta, nem com os telefones inteligentes? Cobra, não, a nanotecnologia não vai afetar a humanidade. Pergunta, essa é uma grande notícia. E quanto aos furinhos no braço, Cobra? Eu não recomendo a ninguém furar o braço. Pergunta. Queremos voltar e falar um pouco mais sobre o evento. Estávamos querendo saber como exatamente serão organizadas as prisões em massa em caráter global e como podemos ter certeza de que estarão agindo em nome das forças de luz, para não pôr em risco as pessoas e que não haja revoltas violentas ou algo parecido em alguns países, uma vez que essas detenções sejam iniciadas. Cobra, essas prisões serão conduzidas pela autoridade civil de cada país em que ocorrerem. Serão acompanhadas e apoiadas logisticamente por militares positivos. E, claro, haverá a orientação de forças espirituais mais elevadas para o movimento de resistência e os pleiadianos nos bastidores. Haverá anúncio na TV logo após isso começar a acontecer, para que a maioria das pessoas seja acalmada e que não cometam nenhuma loucura. E aqueles poucos que gostariam de cometer alguma loucura serão interrompidos. Pergunta. Essa é sempre a questão. Todo mundo sempre quer saber se nós sabemos algo a respeito dos acontecimentos. Sabemos que a data não pode ser revelada, mas você pode nos dar qualquer tipo de cronograma? Eu sei que temos uma janela de oportunidade agora e que houveram outras janelas de oportunidade anteriormente. Cobra. Sim. Temos. Isso é o máximo que eu posso dizer sobre isso. Nada mais. Pergunta. E como podemos nos preparar para o evento? Fomos aconselhados a manter um pouco de comida, um pouco de água e algum dinheiro disponível.
tanques de combustíveis completos para uma eventual interrupção dos serviços. Temos essa pergunta. Como você sabe, a maioria das pessoas não sabe sobre o evento. E para que elas não pareça muito justo que alguns de nós tenham comida e água à disposição e o resto não. Poderia dar alguma resposta melhor, algum tipo de comentário que você possa fazer? Cobra. Isso é o melhor que os da superfície do planeta poderão fazer, de forma que não podemos assegurar uma transição suave para todos se a população da superfície não estiver cooperando. Realmente, houve muita graça divina sobre a humanidade ultimamente. A transição será tão suave quanto puder ser, e para que ocorra da melhor forma possível, terão que cooperar. Pergunta: você quer dizer armazenando comida, esse tipo de coisa a nível físico? Esse é o meio de cooperação que podemos fazer? Cobra. Eu estou dizendo que no processo de libertação, que mais pessoas estejam despertas. Desse modo, com mais consciência, será mais fácil ter uma melhor resposta da quinta dimensão para isso. Pergunta. Cobra, a outra questão que temos sobre o evento é sobre a distribuição dos fundos de prosperidade. Foi dito que para os trabalhadores da luz seria dado algum fluxo de caixa para estarem mais serenos no seu trabalho de luz e ficamos imaginando, em geral, quem decide quem é um trabalhador da luz, como evitar a má aplicação dos fundos de prosperidade distribuídos e como organizar isso. Cobra. O movimento de resistência deverá supervisionar a distribuição dos fundos por trás das cenas e para assegurar que nada de errado aconteça, e para que haja justiça em cada transação. Pergunta. Cobra, pensamos que poderíamos voltar um pouco e assim sabermos que é um movimento de resistência, porque nem todo mundo sabe o que significa. Talvez pudéssemos apenas descrevê-lo brevemente. Cobra, o movimento de resistência são pessoas que vivem abaixo da superfície da Terra, em Ágata. Essa não é exatamente a descrição certa, mas algo semelhante e do movimento de resistência que está lá para manter o equilíbrio do planeta, para ajudar na libertação planetária. Pergunta. Cobra, poderia acrescentar se as primeiras pessoas no movimento de resistência eram membros da CIA que descobriram sobre conspiração? Cobra, não exatamente. Pergunta. Outras pessoas de outro movimento de resistência, também do planeta X, também não estavam lá? Cobra, havia pessoas do planeta X que foram realmente fortalecer um movimento de resistência há muitos anos. Pergunta. E os primeiros foram pessoas provenientes do período de Atlântida? Cobra, alguns deles sim. Pergunta. Na Itália, eles são conhecidos como pessoas que vivem no interior da Terra, correto? Cobra, correto. Pergunta. A próxima pergunta tem a ver com aqueles que acompanham as pessoas que colaboram com as forças das trevas, a Cabal e etc., que não querem ir para a luz do Sol Central Galáctico. Não seria um tipo de violação do livre-arbítrio? Cobra. Não há nenhuma violação do livre-arbítrio, porque as forças de luz decidiram, por sua livre e espontânea vontade, que escuridão não existiria mais neste universo. E aqueles seres que não estiverem dispostos ou que se transformaram demais para aceitarem a luz, precisam iniciar novamente a sua evolução. Desde o início, elas serão levadas para o Sol Central Galáctico, onde serão reestruturados e começarão novamente a sua evolução. Pergunta. Cobra,
Eu não sei sobre esse vídeo, mas as outras pessoas têm falado sobre um longo vídeo de 16 horas que será exibido em redes de televisão no momento do evento, que irá explicar as várias teorias da conspiração e como as forças malévolas foram nos submetendo à sua vontade ao longo dos anos. Estávamos pensando, será que esse vídeo realmente existe? Cobra, sim, e não apenas um, mas que não há outro material que existe sobre o assunto. Pergunta, e está planejado para ser lançado na televisão em todo o mundo? Cobra, sim, esse material e também outros serão lançados no dia pelos meios de comunicação em todo o mundo na época do evento. Cobra, e ele já foi traduzido? Não, pergunta, e ele já foi traduzido? Cobra, alguns deles sim, alguns não, mas no momento do evento tudo será disposto do modo correto. Pergunta, basicamente não precisa da nossa ajuda. Cobra, não. E se houver documentos para serem traduzidos, você saberá, uma vez que eu vou ter tudo isso no meu blog. Não haverá outras coisas para serem traduzidas antes do evento. Pergunta, como temos um pouco de tempo, temos 2 perguntas que o nosso público nos pediu sobre o cometa Ison e se você tem algum comentário sobre ele e como isso pode afetar a Terra. Cobra, existe uma massa de desinformação sobre esse cometa. Nada de especial vai acontecer. Isso é apenas um cometa regular que em nada prejudica a população do planeta. Não é uma nave espacial. E não esconde naves espaciais. É apenas um cometa. Pergunta, é uma tática de susto da CIA? Cobra, sim, é uma tática de medo, porque as pessoas ficam confusas e não sabem o que é verdadeiro e o que não é. Pergunta, a próxima pergunta é sobre as bases. Os subterrâneos reptilianos ainda estão lá ou já foram eliminados? Cobra, foram removidos há muito tempo, há muitos anos. Nada resta. Foi completamente eliminado. Pergunta, e o Congo? Cobra, não há bases reptilianas em nenhum lugar do planeta. Pergunta, você tem alguma outra informação ou conselho para nos dar hoje? Cobra, eu gostaria de pedir para as pessoas, tanto quanto possível, para se juntarem às meditações em massa. E aqui eu termino a explicação, a introdução de quem é cobra e mais algumas curiosidades. Eu vou passar para o resumão, tá? A verdade sobre a nossa prisão. Sabemos que nosso sistema solar tem estado sob o controle do Império do Quimera, Orion Andromedano e seus asseclas draco-reptilianos nos últimos 26 mil anos, efetivamente colocando o planeta Terra sobre o status de quarentena, isolando-o das raças de ETs positivos. Esses arcontes vieram originalmente da galáxia de Andrômeda e então criaram raças tais como draconianos e reptilianos através de engenharia genética durante longos períodos de tempo, milênios. Os usaram como escravos para expandir e executar seus impérios. Por essa razão, novos leitores fazem a pergunta: por que a Confederação Galáctica não entra, intervém e para essa loucura agora? Eu estou incluindo a citação direta do Cobra,
onde se lê: as forças de luz foram obrigadas a assinar um tratado de não interferência que afirma que eles não vão interferir na superfície do planeta Terra diretamente e, por sua vez, a Quimera também não irá interferir na superfície diretamente. Embora esse tratado tenha sido muito prejudicial para o desenvolvimento da humanidade nos últimos 26 mil anos, ele também impediu a humanidade de ser colhida pelo Quimera e seus asseclas de draco-reptilianos diretamente. Essa é a razão pela qual os agentes do movimento de resistência não estão em contato com os seres humanos sobre a superfície do planeta. Esse tratado é também a razão pela qual os reptilianos não comeram maciçamente humanos no café da manhã, a céu aberto, na superfície das cidades depois de 1996, quando a sua presença sobre a superfície do planeta era enorme, com 500 milhões de entidades presentes. Esse tratado é também a razão pela qual as bombas Stranglet não foram detonadas em muitas ocasiões. Assim que a ameaça Quimera acabar, as forças de luz intervirão na superfície desse planeta diretamente. Esses arcontes loucos que estão nos controlando através de seus dois grupos distintos, nomeados Arconte Quimera e Facção Jesuíta Arconte, famílias da nobreza negra, que de maneira alguma pensam ou funcionam como seres humanos, você deve compreender que o Cobra em nenhuma maneira está exagerando a situação quando explica por que as forças da luz não tinham escolha para assinar esse tratado de não interferência. Essa é a razão pela qual ele se repete outra vez e outra vez. E que o evento ou o último dia da libertação desse planeta não vai começar até que a grade eletromagnética, o véu, matriz, seja retirada completamente. Outro tópico, o controle arconte. A verdade sobre a nossa realidade aqui é tão chocante e tão inacreditável que parece um enredo de filme de guerra do espaço, extremamente complicado. Na verdade, até quase 80% dos filmes de guerra no espaço, nos dias modernos, com as suas histórias de terror assustadoras de alienígenas e seus planos para nos levar como reféns, têm sido criados e inspirados pelos asseclas dos alienígenas que têm sido refém nos mais de 25 mil anos. Quando o Cobra começou seu blog na primavera de 2012, começamos a ouvir a verdade sobre nossos agentes prisionais, os arcontes. Ele foi um dos escolhidos pelo movimento de resistência como seu porta-voz e foi informado regularmente sobre as atualizações que foram consideradas necessárias para transmitir a verdade para nós. Como um quebra-cabeças, foram dadas peça a peça, para que pudéssemos digerir a informação. Tudo começou em abril de 2014, que nos foram dadas as informações sobre a Quimera e as suas bases militares. Foi então que soubemos que havia dois grupos separados, mas que colaboraram com os arcontes, nos controlando em todos os níveis inimagináveis, ou seja, na superfície, a partir de bases Quimera, sob superfície, e não apenas nos planos astrais etéricos. Outro tópico. Militares positivos tornam-se conscientes da imensidão do nosso controle. O grupo que o Cobra muitas vezes se refere como militares positivos já tinha planos há décadas para a detenção em massa da cabala escura. No entanto, não foi até abril ou maio de 2012 que eles se tornaram cientes da razão por trás de muitos distúrbios e interferências dos seus planos. Primeiramente, tornaram-se cientes
da presença dos arcontes. Foi então que, na primavera de 2012, que eles aprenderam sobre o poderoso grupo físico de arcontes dentro da facção jesuíta arconte, que tinham acesso a armas nucleares e estavam ameaçando usá-las, se necessário, se as detenções em massa começassem. Eles foram cortados longe do seu acesso a essas armas já em junho de 2012. No entanto, o que não sabíamos até quase 2 anos depois foi que havia outro grupo dos arcontes, o chamado Quimera, que estavam controlando 12 principais bases militares em todo o mundo e tinham bombas ainda mais perigosas, chamadas Stranglet e Toplet, o que foi um grande choque. E nós e todos pensamos, o que vem depois? Nós queríamos saber se haveria uma chance de libertação desses seres loucos. Então, incrivelmente, fomos informados por Cobra, em 29 de janeiro de 2015, que todas as bombas Stranglet e Toplet físicas do grupo Quimera tinham sido removidas. Só bombas Stranglet e Toplet de plasma ainda são remanescentes. O plano plasmático continua a ser a principal área forte do grupo Quimera, e isso precisa ser resolvido antes do evento ocorrer. Na entrevista mensal com o Cobra, em março de 2015, Rob Porter perguntou ao Cobra qual era a diferença entre as bombas Stranglet, Toplet físicas e plasmáticas, e fomos informados que há muito pouca diferença, ou seja, são igualmente muito perigosas. Na superfície do plano físico, os arcontes estão encarnados dentro da organização jesuíta, nas chamadas famílias nobreza negra. Eles controlam espiritualmente os seus administradores, draconianos Illuminati, que executam o sistema financeiro. Os seus guerreiros mercenários reptilianos, que protegem os Illuminati e seus escravos. Estados Unidos, você e eu, todos os outros, através dos nossos postos de trabalho. Outro tópico: o véu, Matrix, e a sua dupla função de nos controlar. Esse véu, grade, web, matrix, net, exerce controle sobre nós em 2 níveis. A nível físico, a facção jesuíta arconte mantém um controle sobre nós, sistema financeiro escravo de dívida babilônico, de Órion, e através de programação de mídia de massa. Então, para simplificar as coisas, poderia dizer que a facção jesuíta arconte trabalha principalmente no nível físico, através da facção de Rothschild, que administra o dinheiro para eles. Foram os banqueiros nos últimos 2 séculos e controlam os meios de comunicação. A facção Rothschild tem também estado totalmente infiltrada na medicina moderna e nos alteraram geneticamente através dos furinhos no braço, através da OMS, em campos de concentração nazi durante a Segunda Guerra. A facção dos jesuítas arcontes é onde encontramos os mestres controladores de mente que usaram doutrinação religiosa, a concepção e criação do inferno, para nos manter presos. Eles controlaram a educação em todo o mundo. Em seguida, o controle é exercido sobre níveis mentais dos planos etéricos e astrais e através de câmeras de distorção eletromagnética do espaço-tempo que criam a ilusão de um circuito fechado que parece ser eterno.
Experimento Filadélfia e a sua versão do chamado de inferno ou céu e etc. Cada ser humano é plantado com implantes de cristal etérico antes de encarnar, que remove as memórias desses planos e das vidas passadas. Nos controlam com esses implantes etéricos, utilizando a sua tecnologia escalar de controle remoto operado. Os arcontes tiveram administradores draconianos sobre os planos etérico e astral baixo, que mantém a tecnologia de inteligência artificial, que tem mantido a matriz no lugar. Por sua vez, usam constantemente guerreiros escravos reptilianos dos administradores draconianos para exercer pressão mental e emocional sobre os humanos encarnados, a fim de suprimir qualquer avanço espiritual ou luta pela libertação. Também utilizaram a ameba como seres elementais para exercer uma pressão adicional sobre nós. Outro tópico: relacionamento de controle pessoal humano arconte. Os arcontes têm sustentado seu controle com uma tecnologia especial que é chamada o véu. É uma cerca de frequência eletromagnética sobre o baixo astral e especialmente sobre o plano etéreo, estendendo maximamente a 8,6 milhas para cima e para baixo do nível da superfície do solo do nosso planeta, que em grande medida impede a luz de vir para a quarentena da Terra. O véu está sendo operado por arcontes não físicos. Essa tecnologia pode ser melhor descrita como HAARP, etérico. Essa tecnologia distorce a estrutura de tempo e espaço em nível quântico e, portanto, cria grandes dificuldades para sistemas de propulsão das forças positivas de ET. No passado, isso dificultou significativamente o progresso das raças ET positivas na direção desse planeta. Há uma grade específica nos planos etérico e astral que tem a finalidade de controlar as relações pessoais humanas por milênios. Essa é a razão para os conflitos mais pessoais. Essa grade tem 2 níveis principais. Um nível é o etérico astral, onde arcontes e seus asseclas trabalham para nos controlar. E o outro no físico, onde o controle está nas mãos das profundas facções jesuítas, onde arcontes físicos e jesuítas estão no controle. Cobra deixou bem claro que esses seres são muito perigosos e que não haverá o evento até cortarem seus recursos. Nos planos etéricos e astral inferior, seus administradores draconianos mantêm a tecnologia de inteligência artificial que mantém a Matrix no lugar. Tem um sistema de alerta para que, se um ser despertado cria um buraco nessa Matrix com a sua luz. Se um ser desperta, cria um buraco na Matrix com a sua luz. Draconianos, então, enviam um guerreiro escravo reptiliano para exercer pressão sobre os pontos fracos psicológicos do ser desperto, para baixar a sua vibração e assim fechar esse buraco de luz. Além disso, esses guerreiros escravos reptilianos constantemente exerceram pressão sobre a mente e as emoções dos humanos encarnados na Terra para evitar o seu crescimento espiritual e para suprimir a sua luta pela liberdade. Isso não sendo suficiente, eles também enviam amebas para colocar pressão adicional. Todos esses seres negativos
costumam se esconder em dobras da estrutura do espaço-tempo, distorcidos sobre os planos astral e etérico. Seu poder está no medo e nas agendas ocultas. Eles perdem todo o poder em face da luz, verdade e coragem. Se estamos conscientes de tudo isso sem medo, a luz da nossa consciência vai endireitar as dobras na estrutura do espaço-tempo e todos esses seres negativos são removidos de planos astral e etérico do planeta Terra. Próximo tópico. Quantos desses seres há? Em maio de 2012, nos informaram que haviam, na superfície de Gaia, algumas dezenas de arcontes, jesuítas e organizações, algumas centenas de draconianos, em famílias bancárias, Illuminati, principalmente, e alguns milhares de reptilianos, principalmente em exércitos mercenários. Naquela época, não estávamos cientes da existência da presença dos arcontes, da facção Quimera e o seu controle dos Estados Unidos e bases militares europeias, nos chamados DAMB, ou bases militares subterrâneas. Havia, por exemplo, em um tempo, até 500 milhões de reptilianos após a invasão do Congo, após a invasão dos arcontes no Congo em 1996. No entanto, os números desses seres no controle da nossa realidade têm sido muito maiores nos planos etéricos e astral. Em 2013, aprendemos o seguinte: a grade etérica arconte é controlada por um pequeno grupo de arcontes etéricos que dão as suas ordens para milhões de draconianos etéricos comandantes. Esses ordenam bilhões de reptilianos guerreiros e esses ordenam as amebas, seres semiconscientes que apenas obedecem ordens sem questionar. Próximo tópico: o véu e a sua outra dupla função. Você vai lembrar que as forças da luz foram obrigadas a assinar um tratado de não interferência, concordando que eles não iriam interferir diretamente na superfície do planeta Terra, e por sua vez, o Quimera também não iria interferir na superfície diretamente. Então, a função principal desse véu tem sido manter os ETs longe e nos manter no escuro quanto ao fato de que existe a Confederação Galáctica de extraterrestres benevolentes que colaboram nesta e em outras galáxias. A tecnologia dessa grade de frequência eletromagnética distorce a estrutura espaço-tempo no nível quântico. Mas, para além de manter os extraterrestres benevolentes fora, outra função do véu tem sido a programação e reprogramação da humanidade através de reencarnação infinita e processos de reciclagem, efetivamente nos usando como escravos para as suas necessidades. Próximo tópico: o Quimera. Os seguintes detalhes sobre a facção Arconte Quimera foram divulgados pelo Cobra durante 2014. Esse grupo inclui os líderes das forças escuras da galáxia de Andrômeda. Eles vieram à Terra em corpos físicos humanoides 25 mil anos atrás e na quarentena do planeta. Eles construíram uma grade eletromagnética escalar em torno da Terra, que é chamado de o véu, eficazmente impedindo o contato de extraterrestres positivos e assim isolando a humanidade. Os líderes da facção Arconte Quimera são os guardiões da zona nula, eletromagnética, véu, net, grade, web matrix, rede de plasma escalar global de controle da mente.
Essa rede está sendo operada a partir de bases militares e abrange todo o planeta. Eles, anteriormente, construíram uma vasta rede de cidades subterrâneas, utilizando draconianos como manipuladores de escravos e reptilianos como escravos, e controlaram essa população humana sobre a superfície do planeta. Mais cedo, as suas fortalezas principais estavam sob África, China e Tibete. Eles não tinham nenhum contato direto com a superfície e a civilização até o século XX. Esse grupo negativo, muito secreto, sob o codinome Quimera, dentro da estrutura militar negativa, infiltrou militares de todas as grandes nações durante e após a invasão arconte do Congo, em 1996. Esse grupo controla secretamente a grande maioria das bases militares ao redor do mundo. Muitas dessas bases pertencentes às Forças Armadas dos Estados Unidos. A facção Arconte Quimera tem imposto acordos secretos com os líderes de todas as Forças Armadas nacionais em todo o mundo para suprimir e apagar todos os vestígios de contato extraterrestre benevolente. Eles são fortemente vinculados à facção Arconte Jesuíta e à NSA. Próximo tópico: bombas Stranglead. O grupo Quimera tem colocado bombas Stranglead físicas no interior da maioria das bases militares dos Estados Unidos e algumas bases militares de outras nações, e essas bombas formam a principal linha de defesa contra o avanço da Federação Galáctica e da Confederação Galáctica e o movimento de resistência de força em direção à superfície desse planeta. Além das bombas Stranglead no plano físico, o Quimera também criou essas bombas no nível plasmático astral e etérico. Então, o véu ou a rede de plasma escalar global de controle da mente está vinculada às bombas Stranglead e, por isso, a sua remoção é uma operação muito delicada e que leva muito tempo. Aqui temos abre aspas, todas as bombas Stranglead físicas foram desativadas com êxito pelo movimento de resistência em janeiro de 2015. Em 29 de janeiro de 2015, fomos informados que é também verdade que o Quimera controla um sistema de fortaleza subterrâneo com Long Island agora sendo seu único grande acesso a apontar para a superfície. É uma ilha dos Estados Unidos, Long Island. O grupo Quimera tem um sistema de detectores monitorado de Long Island que detecta qualquer veículo espacial que aterrissar ou que fizer contato. É por isso que, eu vou abrir um parênteses aqui só para fazer um comentário. É por isso que sempre que há avistamento de OVNIs em algum lugar, imediatamente, logo em seguida, aviões militares aparecem e, dependendo da questão, isolam a área, porque eles são avisados. Continuando, essas fortalezas subterrâneas do Quimera são totalmente independentes para dumps, bases militares subterrâneas profundas. Todos os dumps já foram cancelados e os militares negativos e a Cabala não têm acesso às fortalezas do Quimera. Então, eles estão retidos na superfície. Próximo tópico. Algumas informações adicionais sobre o Quimera e o véu. A seguinte descrição curta sobre plasma pode auxiliar no seu entendimento de dispositivos escalares de plasma em geral. Plasma
é o quarto estado de agregação da matéria após o sólido, líquido e gasoso. E, na verdade, é o elo de ligação entre o físico e o etérico. Também nos foi lembrado por Cobra. Você precisa entender que a matéria do plano físico é apenas uma onda de plasma condensada e uma anomalia no plasma reflete diretamente no plano físico. Dispositivos de plasma escalares, assim, podem influenciar nossos corpos físicos e o grupo Quimera usa esses dispositivos para atacar os guerreiros de luz e os trabalhadores da luz, influenciando as suas funções do corpo, dificultando a respiração e alterando o batimento cardíaco. Eles também usam lasers escalares de plasma para projetar formas de pensamento nas mentes dos trabalhadores da luz. Infrassons de plasmas para reduzir a frequência da membrana áurica dos trabalhadores da luz e do plasma dos dispositivos de ultrassom como uma máquina de espionagem e vigilância final. O grupo Quimera não deve ser confundido com a civilização separatista. A civilização separatista se originou, nasce Programa Espacial Oculto e evoluiu para um complexo militar industrial com muitos projetos negros, considerando que o grupo Quimera é a força motriz por trás da civilização separatista, manipulando para apoiar a manutenção do estado de quarentena do planeta Terra. Próximo tópico: Quimera, os criadores de toda a guerra. Desconhecido para 99% da humanidade, existe uma guerra silenciosa, de grande escala, acontecendo entre as Forças Armadas Positivas e o grupo Quimera em todo o mundo. A facção Arconte Quimera é praticamente a criadora de todas as guerras na Terra, incluindo a Primeira e a Segunda Guerras. São eles que estão por trás das atuais guerras devastadoras entre Síria, Ucrânia, Iraque, grupo do Estado Islâmico e as suas campanhas hediondas de belicismo e terror em toda a região do Oriente Médio. A tensão contínua e a guerra em quase todos os lugares nesse planeta é criada por eles e seus soldados mercenários atiradores. Além da aparente interminável guerra em curso nesse planeta, desde a invasão Arconte em 1996, também esteve ocorrendo uma intensa guerra no sistema solar. Para ler muitos detalhes fascinantes sobre essa guerra no sistema solar e a Frota da Aliança, temos um link, tá, gente? Então, eu vou ver se eu leio a questão dessas guerras no sistema solar ou se eu vou continuar, se eu volto ou eu encerro depois. Mas mesmo que eu não volte nessa leitura, porque pode ficar muito grande, né, o vídeo, se vocês quiserem, eu trago uma outra edição só sobre esse assunto. A guerra no sistema solar e a Frota da Aliança. Próximo tópico. Porque aqui, gente... deixa eu falar... eu tô trazendo só o resumão, tá? Enfim. Próximo tópico. Os jesuítas. De acordo com Cobra, o grupo de jesuítas foi criado há 500 anos. E vem seguindo com seu show nesse planeta desde então. Essa organização é uma criação do século XVI da família Farnese, que é uma das mais poderosas famílias da nobreza negra papal na Itália.
Então, podemos deduzir que a organização jesuíta é o esconderijo na superfície do planeta para os arcontes que são encarnados em famílias da nobreza negra. Os jesuítas estão trabalhando sob o comando dos arcontes para manter o status de quarentena do planeta Terra. Essa facção arconte jesuíta é encontrada principalmente no grupo católico jesuíta em todo o mundo. O seu trabalho é o controle da mente, é o controle das pessoas. Nossa humanidade teve a mente programada e controlada através da religião organizada por 2.500 anos. Os jesuítas têm a doutrinação religiosa do pecado e do inferno, e estão por trás de muitas operações de controle das populações. Eles controlaram a educação em todo o mundo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu assisti um filme esses dias, eu vou deixar até, eu não estou lembrado o nome dele, mas eu vou deixar na descrição. Um casal tinha 3 filhos. Eles tinham meio que uma chácara cercada com muros altos. E eles criaram esses 3 filhos como se só existisse aquilo ali. As crianças cresceram aprendendo só o que eles ensinavam. Eles escreviam as próprias histórias para contar para os filhos. Eles ensinavam às crianças nomes errados, vamos supor. Para o garfo, eles diziam que se chamava melancia. Eles deturpavam tudo para essas crianças. Quando passava um avião no céu, as crianças viam e não entendiam, e no mesmo momento eles pegavam e jogavam um aviãozinho de brinquedo e dizia que aquele avião tinha caído, que era um brinquedinho. Eles controlavam a vida totalmente dessas crianças. As crianças cresceram, eles contaram para as crianças que não tinha nada lá fora. Se o portão abria, as crianças não tinham coragem de pisar lá fora, porque eles criaram uma narrativa de que o mundo era um terror e que eles estavam no paraíso, que eles tinham sido abençoados por estar ali. Esse homem saía para trabalhar de carro, ele disse que não podia pisar no chão, só podia sair no carro. E a mãe ficava tomando conta. Essas crianças cresceram, já estavam adultos. É um filme assim muito... é pesado, sabe? Porque a gente vê como é fácil controlar a mente das pessoas. Então, e eles contavam para as crianças que elas só poderiam sair quem perdesse o canino, o dente canino. No dia que o canino caísse, a pessoa poderia sair para dar uma volta. Um dia, um gatinho entrou nesse sítio, nessa casa murada, e eles tiraram a vida do gatinho de maneira horrível, porque para eles aquilo era um monstro. Aí eu fico imaginando aquelas pessoas que, como nós, né, a maioria de nós foi criada acreditando numa coisa. Se você é criada num grupo religioso, você acredita naquele. Parece aquelas pessoas da caverna de Platão, que estão acostumadas a ver, elas só conseguem ver as sombras refletidas na parede da caverna e elas acham que aquilo é o mundo real. E quando um deles conseguiu sair e voltou, eles repudiaram. Então, assim, esses seres conseguem manter o controle. Voltando aqui para o resumão. Os jesuítas controlam espiritualmente seus administradores, que, como já aprendemos, são administradores draconianos há séculos, encarnados em Illuminatis que executam o sistema financeiro. Seus guerreiros reptilianos mercenários que protegem os Illuminati criam suas guerras.
Aqui pode ser de interesse saber que a criação do que é conhecido como inferno dentro da Igreja Católica Romana foi criado em 393 do ano dos planos astrais inferiores. Isso foi na época da segunda das 3 invasões arcontes, quando os arcontes e as suas raças de escravos vieram através de um portal dimensional no Cáucaso com o objetivo de destruir as escolas de mistério e como parte do seu objetivo de introduzir a programação da mente, criaram uma realidade virtual de inferno nos cultos para fortalecer a posição da igreja. O anterior jesuíta, superior geral Papa Negro, Hans-Peter Kolvenbeck, é um instrumento para manter a vibração de medo entre a humanidade na superfície desse planeta. Ele é o cérebro por trás do 11 de setembro. Bem como ataque de falsa bandeira em 11 de março de Fukushima. E a principal força de engenharia por trás do conflito da Síria. Convenientemente vive no Líbano, muito perto da fronteira síria. O principal objetivo da CIA é a instalação de regimes políticos jesuíta, parceiros jesuítas em todo o planeta, e especialmente para ditar a sua política em relação aos ETs positivos. A verdadeira razão por que os jesuítas criaram a CIA, a NSA, a NRO, NGA foi para acompanhar e avaliar a ameaça das raças de extraterrestres positivos ao seu império. Próximo tópico: a agenda jesuíta. Em 28 de novembro de 2013, aprendemos o seguinte sobre os jesuítas a partir das informações do Cobra. A agenda dos jesuítas tem como meta se infiltrar na Aliança Oriental com os seus agentes e tentar sabotar o processo de criação do novo sistema financeiro. Será desnecessário dizer que as pessoas do topo da Aliança Oriental estão cientes e não vão deixar isso acontecer. Além disso, os principais membros da Sociedade do Dragão Branco aprenderam a lição depois que os seus antecessores foram enganados décadas atrás, quando eles entregaram grande parte do seu ouro para agentes jesuítas em troca de pedaços de papel sem valor, títulos do governo dos Estados Unidos. Os dragões brancos são muito mais cautelosos agora, especialmente porque os jesuítas estão tentando infiltrá-los através da agência chinesa de inteligência secreta. O plano jesuíta é deixar as forças da luz remover a Illuminati, a facção Rockefeller, Kissinger, Shine, e em seguida juntar-se secretamente com os Rothschilds para assumir o processo de criação do novo sistema financeiro. Seus agentes estão presentes em intermináveis negociações para a rendição da Cabala Escura, assim como estão tentando influenciar os acordos para mais perto da agenda jesuíta. Essa é a fonte das propostas de tornar o Papa o novo controlador monetário. Essa é a razão pela qual o novo Papa jesuíta está promovendo a ideia de um Banco Mundial Central. Eles também estão considerando seriamente a ideia de permitir um jubileu da dívida em todo o mundo para que eles pudessem ser retratados como salvadores da humanidade, sob as asas da benevolente Igreja Católica. Eles então iriam promover o culto católico de um modo mais apelativo ao público renovado e gradualmente absorver outras religiões, começando com o budismo, até que possam realizar um culto religioso global
de programação mental e, ao mesmo tempo, varrer todas as atrocidades do passado da Igreja Católica para baixo do tapete. Os Rothschild são os banqueiros dos jesuítas nos últimos 2 séculos. Eles conseguem um dinheiro para os jesuítas. Os mais influentes são Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David e, ultimamente, também Nathaniel de Rothschild Philip. Cobra explicou que todo o nosso sistema financeiro é como a internet. É um grande programa de computador controlado pela cabala escura. Houveram inúmeros projetos secretos para dizer que foram financiados por esse sistema financeiro durante, no mínimo, entre 4 a 5 décadas. Foi necessário um financiamento adicional para esses projetos e, na verdade, cada humano no planeta contribuiu com cerca de 25% do seu salário para esses projetos secretos através de desvios do dinheiro do contribuinte. E nós estamos vendo isso agora, desvio do dinheiro dos aposentados. Enfim. Entre 80% e 90% de ambos os meios de comunicação dos Estados Unidos e da mídia europeia estão nas mãos de controle da facção Rothschild, através de programas especiais da CIA compartimentadas. Eles se infiltraram no movimento Truth, a ponto de que cerca de 70% da Intel em mídia alternativa é desinformação, vinda direta ou indiretamente a partir das fontes jesuítas. Controle mental, controle das narrativas. Pelo fato de nós, as pessoas, termos tido nossas mentes tão programadas por esses indivíduos, acabamos aceitando a informação que nos é fornecida pela mídia deles. A chave para nossa libertação está tomando o controle sobre os meios de comunicação em massa. Um dia que recuperarmos o controle dos meios de comunicação de massa, é o dia que nós finalmente venceremos. Por isso, essa é a primeira condição para a sua rendição. A rendição do controle dos meios de comunicação de massa. Eu lembro do Cobra dizendo em Los Angeles que quando chegarmos à mídia, nós ganharemos. E isso já está acontecendo. O elefante na sala irá se tornar visível a todos. Essa facção se infiltrou totalmente na medicina moderna. Um exemplo prático é o furo no braço. Temos sido geneticamente modificados por meio dele. A ideia por trás da ideia deles, da medicina, é para manter todos nós como escravos de trabalho. Existem cura para tudo. E isso tudo vai ser liberado e equilibrado no momento do evento. A OMS, que é afiliada deles, desenvolveram furinhos nos campos de concentração nazi entre os anos de 1945 e 2010. Nós recebemos esses biochips implantados através desses furos. A sua função era cortar a capacidade consciente e nos fazer como zumbis. Porém, o movimento de resistência já limpou esses chips. Para resumir aqui, essa facção, controle bancário, controle da mídia e controle médico. Eles não operam de forma independente, mas obedecem às ordens dos seus senhores jesuítas arcontes. Próximo tópico. A facção Rockefeller Illuminati nazi. Essa facção Illuminati é composta de 2.000 pessoas, não sei se é 2.000 ou é 1.200.000, não estou conseguindo identificar aqui, tá? Envolvidas nos campos da medicina, ciência
e tecnologia. Essa facção é uma criação jesuíta do século XX com a finalidade... 2.000 pessoas, tá? Com a finalidade de dificultar e abusar do progresso tecnológico e científico da humanidade. Os principais jogadores são David Harry Kinsey, George Herbert Bush Jr., Dick Cheney, Donald Rumsfeld e etc. Blackwater, também conhecida como Shi ou Academy, é um exército privado jesuíta, obedecendo aos comandos da nobreza escura. Esse exército opera desobedecendo todas as leis. Esse exército é controlado por pessoas tanto dentro do governo dos Estados Unidos como no exterior, principalmente dentro do Estado do Vaticano. Em outras palavras, Blackwater é um exército religioso servindo o Papa em Roma através da Ordem de Malta. A Ordem de Malta é considerada pelo direito internacional a ser uma entidade soberana, com poderes especiais e privilégios diplomáticos. Assim como os Blackwater, a Ordem de Malta é intocável, porque ela está no coração da elite aristocrática. Em outras palavras, a Cabala Escura tem seus próprios mercenários que eles usaram em guerra após guerra para desencadear conflitos que criam o caos de algum tipo ou, pior ainda, guerras civis. É importante entender como fomenta a facção jesuíta Arconte e a NSA, Agência Nacional de Segurança Americana, estão relacionadas com a facção Quimera Arconte e que são eles que têm forçado acordos secretos sobre líderes de todas as forças armadas nacionais a nível mundial para suprimir e apagar todos os vestígios de contato extraterrestre benevolente. Em 2015, Cobra foi questionado em uma entrevista se o profano for Cheney, Rumsfeld, Kissinger e George Bush pai ainda estava em contato direto com o grupo Quimera na sua base de Long Island, e ele disse que, infelizmente, eles ainda eram conectados. Próximo tópico: Programa Espacial Secreto. Em 1934, muitas raças do Império Draco contataram líderes mundiais e fizeram acordos secretos com eles, oferecendo-lhes a tecnologia militar avançada em troca de escravização da população humana em massa. Essa foi a principal razão para o grande progresso da tecnologia na década de 30. Todos esses projetos necessários e financiamentos vieram através do confisco de ouro de propriedade privada da Gold Act Reserve de 1934. Muitos protocolos de sigilo absoluto foram estabelecidos e não há vazamento sobre esses eventos profundos que poderiam interromper o status de quarentena que era tolerado. Essa é a razão pela qual você quase não pode encontrar nenhuma prova real da existência de civilizações alienígenas em qualquer lugar. E a maior prova é fabricada pela CIA para confundir ainda mais a questão. O único programa espacial secreto foi em 1917, quando as Forças da Luz formaram a Sociedade Thule, na Alemanha. No entanto, muito em breve, foi infiltrado pelo agente Rothschild, controlado por arcontes conhecidos como Hitler. Assim, tornou-se um instrumento de escuridão
que ainda se transformou em sociedade vril, a qual estava desenvolvendo o programa espacial secreto alemão. Quando o grupo Quimera viu isso, eles perceberam que a população humana da superfície atingiu desenvolvimento tecnológico suficiente para alcançar as estrelas e remover o véu. Para suprimir isso, eles fizeram seu primeiro contato com a população da superfície por meio de Karl Rauscher em suas viagens ao Tibete. Depois que o contato foi feito, controlado por Quimera, Rauscher foi a principal força oculta atrás da Alemanha nazi. Durante a Segunda Guerra, as forças draconianas tentaram uma dominação aberta do planeta através da conhecida Alemanha nazi. Essa tentativa falhou com a vitória das forças aliadas e draconianos recuaram para planejar uma abordagem mais dissimulada. Após os nazis perderem a Segunda Guerra, eles foram importados para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, onde formaram a espinha dorsal do complexo militar industrial. Continuaram a desenvolver o seu programa espacial secreto e começaram a construir bases militares subterrâneas profundas, financiadas com ouro e amachita. Eles importaram cerca de 2.000 líderes nazi para os Estados Unidos através da Operação Paperclip. E muitos desses nazis ainda formam a espinha dorsal do governo paralelo que executa os assuntos nesse planeta. O verdadeiro programa espacial secreto começou no início dos anos 1960, quando o Grupo Quimera deu permissão para os militares negativos dos Estados Unidos, países europeus, da OTAN, URSS e China construírem bases secretas conjuntas na Lua e em Marte, em determinadas áreas restritas. Além disso, foi assinado um tratado secreto entre a Cabala Escura, o Complexo Draco Reptiliano e Zeta, que deu apoio técnico à Cabala na construção de bases lunares e em Marte, que essas raças alienígenas negativas receberam permissão para construir bases subterrâneas na Terra, juntamente com os militares negativos. O programa espacial secreto e a construção das bases subterrâneas foi operado pelo Complexo Industrial Militar Rockefeller, Kissinger, Bush, Rumsfeld, Halpern, Shine, através de empresas como a Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton, Thiokol, Raytheon, Blackwater. O Grupo Quimera estava por trás das cenas, observando atentamente os movimentos do complexo industrial militar dos Estados Unidos e certificando-se de que o estado de quarentena do planeta fosse mantido intacto. Entre 1960 e 2000, houve uma intensa guerra no espaço acontecendo. As forças de luz começaram a dissipar perturbações no espaço sideral. Em 2012, a maior parte desse sistema solar foi limpo. Apenas o Grupo Quimera restou. Esse grupo representa apenas alguns seres, mas o principal problema tem sido a sua ligação com as bombas Stranglet e Toplet no plano físico e plasmático. A verdadeira razão pela qual os jesuítas criaram organizações como CIA, NSA, NRO e NGA era monitorar e avaliar a ameaça de que raças de ETs positivos representam para seu império.
O principal objetivo da CIA é a instalação de regimes políticos jesuítas friendly, parceiros jesuítas em todo o planeta, e especialmente para ditar a sua política em relação aos ETs positivos. Próximo tópico: o antigo sistema financeiro e o novo sistema financeiro. Uma das razões que os jesuítas criaram a Segunda Guerra foi para orquestrar uma busca pelo ouro em todo o mundo, para financiar os seus programas orçamentais escuros, a fim de manter o status de quarentena do nosso planeta. A Operação Ouro Lily era uma operação jesuíta, e o general Yamashita era um fantoche nas mãos dos jesuítas. Em 2012, o movimento de resistência removeu a grande maioria do ouro físico das mãos da Cabala Escura, e isso desprendeu as operações da Cabala extensivamente. Desde então, eles se escondem nos últimos trilhões de seu dinheiro em Liechtenstein, devido ao fato de que eles precisam de trilhões de dólares diariamente para manter seu show funcionando. Poderiam durar entre 2 ou 3 anos se os seus recursos fossem mantidos intactos, o que, é claro, não serão. Foi por volta de setembro de 2013 que nós aprendemos que o Grupo BRICS anunciou a criação de um novo banco global, que vai se tornar um dos blocos de construção do novo sistema financeiro. Para aqueles entre vocês que podem não saber o que é o Grupo BRICS, ele é composto de B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, África do Sul. Muitos outros países vêm tentando filiar-se a esse grupo há alguns anos para retirar-se do poder da Cabala. Como mencionado no início desse artigo, agentes jesuítas estão tentando transformar os planos da aliança BRICS para remover a supremacia petrodólar do complexo militar industrial, em termos de usar o reset da moeda global para o plano jesuíta de dominar o mundo. Você também precisa saber que os jesuítas estiveram infiltrando a China desde o século XVI. Eles têm uma vasta rede lá. Independentemente disso, as melhores pessoas dentro dos dragões e do Oriente Alliance estão plenamente conscientes das manipulações jesuítas e não permitirão que os seus planos positivos sejam mal utilizados. Será interessante saber que as forças extraterrestres Aliança são a força principal por trás do BRICS, Aliança Oriental sobre a superfície desse planeta. Em algum momento, em 2013, Cobra foi questionado sobre um monsenhor no Vaticano que foi acusado de lavagem de dinheiro de 26 milhões de dólares. Ele nos disse que essa soma de dinheiro era nada em comparação com os trilhões de dólares que foram lavados através do Vaticano. Em 2013, o Papa Francisco denunciou o sistema financeiro global, detonando o culto do dinheiro, que ele diz que é tiranização dos pobres, e a transformação de humanos em bens de consumo descartáveis. O Cobra tem questionado esse Papa, entre aspas, benevolente, muitas vezes sobre realmente fazer algo sobre todas as ideias positivas e comentários que ele faz. Parece que a propriedade, dinheiro de propriedade da Igreja Católica no Brasil, por si só, se usado, poderia cobrir os custos da remoção de toda a fome e a pobreza em todo o planeta. Próximo tópico: financiamento do nosso novo sistema financeiro. Alguns dos fundos que são parte do dinheiro que será devolvido para a humanidade são:
O dinheiro que foi roubado de nós, que inclui cerca de 70 quaquilhões de patriotas, de dinheiro velho ligado aos militares positivos. 100 trilhões dos grupos da Sociedade Dragão Branco e Templários. 120 mil milhões do movimento de resistência. 10 mil milhões ou bilhões, é zero que não acaba mais, gente, do Saint Germain Trust. Também o par de trilhões que a Cabala ainda está segurando serão confiscados quando eles forem presos. Esse artigo, o novo sistema financeiro, foi postado no portal em 2012. Apenas para referência, você pode desfrutar de ter uma ideia do que trilhões pode significar sobre gastos. Cobra tem mencionado a soma de $1 trilhão ao todo como custo aproximado para o programa espacial secreto e naves espaciais que são caros para construir. Vitória da luz, vitória para a luz. Durante a fase de descoberta, o véu está lentamente sendo dissolvido e a quarentena lentamente sendo levantada. Em 2014, fomos informados de que, nos bastidores, a compensação do Grupo Quimera continua. Chegamos agora à fase em que apenas o núcleo do Grupo Quimera permanece. E limpar esse grupo central é agora o principal desafio. Nós sabemos que os planos do movimento de resistência são constantemente de prosseguir na direção certa, e tem havido tantos incríveis desenvolvimentos nos últimos tempos. E a revelação. Então, terminamos o resumão e as últimas atualizações dizem o seguinte: o momento que vivemos é de profunda transformação. As energias cósmicas que chegam à Terra estão elevando a vibração do planeta, dissolvendo gradualmente as camadas da Matrix, que por eras mantiveram a humanidade aprisionada em ilusão. Essas forças não são apenas energéticas, são conscientes. Elas se movem através de vórtices, linhas-lei e portais, realinhando o planeta com o fluxo universal da fonte. A antiga estrutura de controle política, financeira e espiritual está ruindo, e isso acontece de maneira silenciosa, mas irreversível. Muitas batalhas são travadas nos planos invisíveis, e os resultados dessas operações já começam a se refletir na realidade física. O despertar humano é um processo coletivo e cada alma encarnada agora tem um papel importante nessa transição. Os grupos de energia conhecidos como famílias dragão e linhas da nobreza branca têm um papel essencial. Eles preservam o conhecimento ancestral sobre equilíbrio, prosperidade e harmonia no Oriente, em especial no Japão e na China. Há guardiões que mantêm vivos antigos vórtices de energia ligados à deusa, sustentando a vibração do feminino sagrado e protegendo o planeta de grandes desequilíbrios. Essas forças trabalham silenciosamente para ancorar a luz e preparar o terreno para o grande retorno da harmonia. Estamos nos aproximando do ponto em que a humanidade reconhecerá a sua verdadeira origem estelar. Cada ser humano é, em essência, um fragmento da luz da fonte. E essa lembrança será o gatilho que libertará completamente a consciência coletiva.
O evento que muitos esperam não será apenas uma revelação externa, mas uma profunda reconexão interna. As energias estelares que agora tocam o planeta são como uma sinfonia cósmica e cada um de vocês é uma nota indispensável. A integração dessas forças pode trazer à tona emoções intensas, pois o velho está sendo exposto para ser curado. É o processo natural de purificação que precede o renascimento. O momento de ancorar a energia da deusa é agora, através da compaixão, do equilíbrio e da conexão com o coração. Cada um pode se tornar um ponto de luz capaz de dissolver a escuridão. O despertar é inevitável. E quando a humanidade finalmente compreender a sua verdadeira natureza divina, a Matrix deixará de ter poder. Tudo está se encaminhando para a libertação final. A luz venceu e o tempo da restauração está em andamento. Vitória da luz. E terminamos por aqui. Espero que você tenha chegado até aqui. Mas eu achei importante trazer esses esclarecimentos. Para quem não sabe, fica sabendo. Para quem já sabia, relembra. Sabedoria nunca é demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.